nós vamos trazer hoje uma capa de agenda para vocês usarem todos os retalhos que vocês têm, retalhos pequenos, de uma forma muito simples, mas para vocês pegarem aí, então, ou uma agenda, ou um caderno, como vocês queiram, para anotar o que a gente está aprendendo nesse caminho, e anotar essas medidas, fazer seus desenhos, risque, rabisque. Quando a gente escreve, né, quando a gente escreve e anota, a informação passa por dentro da nossa mente, então ela é mais, fica um pouco mais de tempo lá dentro, a possibilidade da gente esquecer é menor. Então, eu peguei todos os retalhos, tinha uns farelinhos, para quem está aqui há bastante tempo sabe que eu não gosto de botar nenhum pedacinho fora, ele sempre tem utilidade. Nós vamos trazer uma capa simples para que vocês possam colocar em qualquer caderno que vocês tenham aí. Vamos passar as dicas e aí vocês anotam já, né, para saber como fazer ela se encaixar no teu caderno. Nós fizemos essas casinhas aqui, ó, vou botar bem pertinho para vocês verem, porque agora elas ficaram misturadas no meu retalho, ó. Na maratona que nós fizemos lá, que nós participamos, todas pela arte, então nós fizemos as nossas casinhas vistas da nossa janela. E aí, não tem como a gente atirar esses nossos tesourinhos e não dar uma finalidade para eles, né? Então, eu coloquei eles vão ficar na capa dessa minha agenda super importante, tá? Depois com uma foto vocês vão conseguir enxergar melhor. E misturei todos os pedaços de tecido pequenos que eu tinha aqui, bem pequenos, ó. Fui colocando, só costurei todas as partes, não deixei costura reta, não deixei nenhuma parte sem costurar, tá? Todos eles bem firme, mas sem termocolante, sem virada, sem nenhum tipo de acabamento. Deixa eu pegar aqui na ponta aqui para mostrar para vocês. Eu só fui costurando eles de uma maneira que eles ficassem todos firmes. Porque eu quero mesmo que eles fiquem, né? Eles podem desfiar depois. Como eu costurei todos eles com ponto médio, e é uma peça que não vai ser lavada todo dia, porque é uma capa de agenda, né? Então eu só costurei. Mas se vocês quiserem fazer aí de qualquer outra forma, no YouTube tem, né, as nossas, nas lista de retalhoteca, de retalhos lá, de como unir retalhos, a gente tem outras formas com um acabamento diferenciado aqui, se vocês quiserem, tá? Como esses dois aqui, né, com esses acabamentos de união. Aqui eu só fui sobrepondo um tecido pelo outro até atingir a medida, tá? Então, tu vai precisar da união dos teus tecidos. Eu apliquei eles numa manta acrílica, uma manta acrílica bem fininha, ó, tá? Só para dar uma fofura, que aqui no meu caso, a minha agenda ela já tem uma textura macia, né? Mas se vocês não tiverem aí, então podem usar manta acrílica, manta R1, manta R2, o que vocês tiverem aí, até nylon, nylon dublado dá para usar aqui. É para fazer uma fofura, tá? E para quem não tem, pode usar feltro também, aqui embaixo, né? Ir aplicando no feltro, ou até mesmo em um outro tecido liso, tá? Deixa eu ver meus bonitinhos aqui. Já usei meus retalhos e vou, então, dá para fazer essa capa, meninas, para vender, para dar de presente, né? Para presentear, para rifar, muitas possibilidades, mas principalmente para venda, né? Dá para fazer essa capa para carteira de vacinação, no que vocês quiserem com essas medidas. Para livro, né? Para proteger o livro, tem muita gente que gosta de proteger o livro. Esse aqui não dá para botar uma capa neles, né, meninas? Porque ele é muito fofo, né? Não dá coragem. Mas essa capa vai ser, vocês podem usar em qualquer livro. Com materiais simples, máquina de costura, né?
ou para quem aí tem muita habilidade, tem muitas pessoas habilidosas que costuram muito bem a mão com pontos pequenos, ela pode ser feita à mão também, tá? Vamos precisar então só de linha, costura, linha de costura, a máquina para costurar ou a mão, tesoura, uma régua ou fita métrica, porque ela é baseada em medidas, e tecidos para fazer as partes do fundo, tá? Eu vou trazer aqui um tecido poá que eu tenho aqui, que eu adoro, eu sou apaixonada por poá, mas vocês podem fazer todos esses forros com algodão cru, né, ou com tecido liso para ficar mais barato, né, porque eles são partes internas. A parte externa, a parte bonita, é só aquela que vai ficar ali, então dá para economizar. O que que nós vamos precisar? Eu vou pegar aqui a minha agenda, tirar aqui para ficar mais fácil para enxergar. Ó, eu vou encapar essa agenda, que por sua vez também já era fofa, né? Ó, tem uns quebra-cabeça aqui. Vou pegar uma fita linda, porque eu tenho. Ó, uma fita encapada. E vou tirar essa medida da minha agenda. Vou anotar, ó. Essa agenda aqui tem 22 centímetros, tá? Então, vamos anotar essa medida. A medida da altura da nossa agenda, ela tem 22 centímetros. E agora, então, vamos fazer a capa, ó. A capa é começar bem encostado aqui na agenda, fazer a volta, ó, retinho, e vir até o final. Então, toda a volta da minha agenda tem 32 centímetros, tá? Isso é o que nós vamos precisar. O que nós vamos precisar vestir. O que que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar essas duas medidas e vamos anotar 1 centímetro para costura, tá? Por causa da margem de vocês de costura, 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo. E 1 centímetro para cada lado, que são as partes que nós vamos costurar, tá? Então, eu tinha 22, eu preciso de 24 de tecido, eu tinha 32 aqui para fazer toda a volta, eu preciso de 34. Então, eu vou pegar ou um tecido bonito, uma união linda, né? A gente já fez outras capas de outras formas, mas se tu unir aí todos esses micro pedaços, ó, que são, tem uns que são quase do tamanho de um dedinho, né? E vamos refilar, né? O que que é refilar? Encontrar essa medida, porque quando a gente vai montando, ó, vai sobrando pedaços, né? Então, eu vou encontrar essa medida. Aqui, meninas, eu coloquei a casinha, então eu preciso me lembrar que eu vou deixar a casinha na frente. Se tu fizer uma aplicação que nem eu fiz aqui, mede a aplicação, né? Aqui no caso, a minha aplicação tem aquelas medidas, acrescenta 1 centímetro para cada borda, tá? De costura, isso é para costurar. Para ter aí a margem do pé de máquina que varia entre o meu, o teu e o nosso. Então, vamos deixar aqui 1 centímetro sobrando, tá? Para cada, vamos acrescentar. Onde eu estava? Eu estava dizendo que para quem fizer qualquer tipo de aplicação que nem eu, lembra então de medir essa aplicação, né? Ou primeiro corta todo o tecido e depois centraliza a aplicação. Como eu queria mostrar todo esse refilado junto já, né, indo no meu processo aqui, eu já apliquei ela também com costura simples, ponto reto, e aí então eu preciso saber qual é a medida da minha aplicação, que no caso aqui a minha tem 34, desculpa, 14, 34 é a medida do tecido, né? Então, eu tenho que achar o meio da minha aplicação
para ela não ficar para trás na minha agenda, né? Para ela ficar aqui na frente, só então eu tenho que cuidar essa medida aqui. Então, eu encontro o meio dela, que ela tem 14 centímetros, então 7 é o meio, né, a altura da minha estampa, e como eu tenho que cortar 24 centímetros de altura, então por essa medida aqui do meu desenho, eu vou colocar 12 centímetros para baixo e 12 centímetros para cima. Eu vou dividir essa medida, tá? Para o meu desenho ficar bem na frente. E agora, então, vou encontrar essas medidas. Doze para cima, para completar os nossos 24, né? 12 para cima da minha marcação. Trinta e quatro, então, de largura. Tentar distribuir aqui bem. É um produto artesanal, um presente artesanal tem um valor imenso para presentear, então lembrem-se disso, né, nesse momento. Então, se vocês quiserem unir aí em formas de faixas, nós também temos essa versão, né, na nossa retalhoteca. Se vocês quiserem unir em faixas ou em círculos ou em outras aplicações, façam. Emendar tecidos, né, aqui eu poderia ter emendado, mas eu queria mesmo era fazer esse bem coloridão, que é o momento que nós estamos passando. Vou conferir, né, se eu medir certo. 24 por 34 de largura. Eu vou precisar, então, aqui eu vou recortar já para visualizar, né, para vocês visualizarem aí. Aquele som que a maioria de nós adora. Todos os tecidos que estão aqui, com a exceção deste amarelinho aqui do canto, são tecidos que sobraram de máscaras. Como jogar fora? Não tem como, né? Vamos guardar e pensar num próximo momento. Então, nós temos a nossa medida e aí nós vamos precisar desta mesma medida para o verso. Deixa eu dar uma passada aqui, eu já cortei a minha, mas ela tava dobrada. Eu vou usar um verde aqui. Mas esse tecido vocês podem usar um tecido mais simples ou um tecido liso, porque ele é a parte interna, né, da nossa capa. Lembrando que, mesmo sendo um tecido simples e sendo a parte interna, use sempre tecidos lavados. Depois eu vou colocar no grupo para vocês uma foto que um amigo me enviou, que ele comprou algumas máscaras de uma pessoa, lavou, porque tem que lavar muito, e uma delas, que ele já lavou 4 vezes, ela diminuiu muito, ele não vai mais poder usar. Então, a gente sempre fala sobre os tecidos encolherem, tá? Então, nós vamos precisar da mesma medida, ó, para fazer o fundo, o forro dessa nossa peça, e aí nós vamos precisar também da alça da nossa agenda, né, do teu caderno aí do que tu tem.
Como nós vamos fazer? Bem simples, tá, meninas? Aqui nós vamos fazer bem simples, sem botão, sem nada, para que todas possam fazer. E aí vocês podem caprichar aí como vocês quiserem, tá? Então, essa minha agenda tem 14 centímetros e meio, né? E aqui nós tínhamos a medida de 24, então eu vou precisar para as duas para frente e costas da minha agenda, 2 vezes 24 de altura por 15, 14,5 ali de largura, né? Eu tô fazendo dessa forma para que ela fique com medidas muito simples para vocês fazerem, tá? Então, poderia ser um pouco menor, poderia ser um pouco maior, mas aqui a gente quer facilitar mesmo para que todo mundo consiga fazer. Então, eu tenho os meus 24 de altura, né? E vou ter 2 faixas, então, de... Opa, aqui tô com 20... Vou ter que tirar ele aqui. Tem que ter a medida bem certinha, tá? Então, vamos lá. 24D. Meu, aqui vai sobrar uma faixa. 24 por... Vou tirar por 15, tá? É a medida da tua folha. Então, 24 de altura. Agora, quando ela estiver cortada, eu vou mostrar aí pra vocês aonde... Ela é daqui de dentro, ó. Tá? É a que vai segurar a nossa agenda, tá? Ó, ela é do tamanho da folha e nós vamos dobrar. Dobrar com o direito, tá, meninas? Com o direito pra fora. 2 vezes, uma pra cá e a outra para as costas da nossa agenda. Tudo que nós precisamos são isso. É isso. Simples assim. Não esqueçam de usar a sua etiqueta, né? Para quem vende artesanato ou mesmo presenteia, é importante tu colocar a tua etiqueta em todas as peças. Talvez tu te pergunte por que eu não vim com essas 2 partes prontas, né? Eu tinha feito elas claras, mas elas não tinham aparecido muito, então eu troquei por essa verde aqui. Tá? Então, vamos dobrar pro lado direito. Eu vou passar aqui, né, porque eu tô com o ferro ligado. As nossas 2 metades, né? Ó. E vamos, então, ó, a nossa peça, tá? As 2 abas com a parte que não foi costurada aqui, nos 2 extremos. E o nosso forro virado para cá. E vamos costurar toda a volta com pé de máquina para usar aquela marcação de 1 centímetro que nós deixamos, né? Pode costurar pelo outro lado também, tá, meninas? Mas como aqui eu tenho todas as medidas certas, vamos nos certificar de que tá tudo certinho e vamos costurar. Vamos alfinetar para ninguém escapar. Aqui nós não vamos colocar nenhum tipo de fechamento. É super simples, prático e barato.
tá? Vocês podem colocar aí, se vocês sentirem necessidade, outros fechos, né? A gente pode aproveitar aí tudo que se quiser. Mas aqui a gente quer que todo mundo tenha uma capa de agenda feita com os seus retalhos. Neste caso aqui, inclusive, nós podemos misturar todas as texturas, né? Então, ó, nós vamos achar o meio dessa peça, só para a gente deixar a abertura por onde nós vamos desvirar, próximo do centro aqui, né? Que é onde não tem tecido para a gente cuidar, né? As nossas abas. Então, vamos deixar aqui uma abertura. Vamos ver que tamanho eu deixei essa abertura. Ó, uma abertura que acaba sendo sempre o que eu deixo, né? Para peças grandes, 8 centímetros. Entre 5 e 8 centímetros é o suficiente. Como a peça é grande, tem forro aqui dentro, então deixa 8 centímetros, fica confortável. Já marca aí para não esquecer, né? Já posso tirar esse do meio e vamos costurar toda a volta. Então, é uma peça bonita, é uma peça vendável, mas é uma peça extremamente simples de ser feita. E isso é o que a gente gosta, né? Dá para colocar e dá para personalizar, né, essas capas, com tecidos personalizados ou profissões personalizadas, né? E eu tenho uma sobra aqui porque eu usei uma auréola do tecido, tá, meninas? Vamos cortar esse excesso aqui do cantinho, é sempre bom, cuidando para não chegar perto da costura, né? Ela se acomoda melhor depois. Eu tinha que tirar esse excesso. Cortar os cantinhos e as linhas. E desvirar. Lá num cantinho, a gente vai lá num cantinho, ó, e já empurra aqui com o próprio dedo, né? Ó, ajuda aqui e vem desvirando. Sempre quando a gente desvira, a gente que trabalha muito com brinquedo aqui, é sempre um processo de empurra um pouco e puxa um pouco, tá? Para não forçar nada nem ninguém. Ajeita os cantinhos com a ferramenta apropriada. Eu aqui tenho uma pinça redonda, né, que eu uso para costurar, mas o cabo de um pincel é perfeito para esse serviço, porque ele chega no cantinho e não machuca, né? Não corre o risco de furar, empurrar às vezes e acabar abrindo aqui o tecido, né? Então, o pincel é uma ferramenta bem útil para isso. Eu adoro essa parte, que quando a gente desvira, eu acho isso fantástico na costura, né? E quando a gente desvira a peça, a parte que era para estar lá dentro fica sempre aqui fora, eu adoro isso. E aqui nós temos a nossa abertura, ó. Por isso é importante ter um padrão aqui de costura bem retinho para ele ficar com bom acabamento. Com essa medida e essa costura feita bem parelhinha, nós já conseguimos aqui, ó, marcar para ela ir para o lugar, frisar aqui para não ter problemas, né? Então, nós vamos pegar as orelhinhas e botar lá para o lugar delas, que é para dentro, e acomodar os cantinhos, tá? Certifica que nesse momento, ó,
se tá tudo preso, se tudo tá costurado, se ninguém escapou, né? Antes de rebater, eu vou colocar aqui na minha agenda. Minha agenda aqui era escura e séria. Ó. Vai entrar aqui dentro. É importante vocês saberem que se vocês não fizerem esse padrão de costura com a mesma qualidade, ela pode diminuir, né? Então, ela pode oscilar. Se no caso tu não tem muita experiência ou teme ainda que tu não vá conseguir fazer, então tu acrescenta mais 1 centímetro nessas medidas para ter uma margem de segurança aí maior, tá? Olha que linda que ficou a minha agenda de 2020, fofinha, com muitos pedaços de tecido. Espero que vocês façam, que vocês nos mostrem, que vocês registrem aí, né, todos esses micro pedacinhos.